pessoal, meu nome é Lili Viana, sou do blog Tempos Literários e hoje eu vim falar sobre o livro É Assim que Acaba, de Colleen Hoover. Então, eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com o livro É Assim que Acaba, de Colleen Hoover. Então, antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que esse livro contém gatilhos, então, por favor, tenha muito cuidado ao ler ele, tá? Antes de tudo, eu não tinha nenhuma experiência com a autora, esse foi meu primeiro contato com ela. Eu já tinha lido várias resenhas desse livro e de outros mais dela e foram muito positivos, então eu resolvi começar por esse, que por sinal foi péssimo e bom ao mesmo tempo. Vocês vão entender no decorrer do que eu vou dizer, do porquê eu falo isso. Então, aqui vai trazer a história de Lily Bloom. Ela é uma garota que ela cresceu em um ambiente familiar abusivo, onde ela via a mãe dela sendo espancada pelo pai. São várias cenas muito intensas. Ela cresceu nesse ambiente e sempre colocou em mente que não ia passar por essa situação, que nunca na sua vida ela vai submeter a isso. Então, chega uma fase dela da vida adulta, que ela completa 24, 25 anos, e ela resolve sair da cidade dela para morar em Boston. O pai dela já faleceu e como já faleceu, ela resolveu seguir a vida dela. Ela fez faculdade, tudinho. Ela trabalhou como assistente de marketing e ela resolveu agora abrir uma floricultura, que é o sonho dela. E nessa floricultura, ela resolve fazer algo diferente, ela resolve abusar e ousar da sua criatividade. E tem um momento que ela está em um telhado de uma casa, e nesse telhado ela se encontra com um cara chamado Riley. O Riley, ele é um neurocirurgião e ele trabalha em hospital. E eles resolvem ter uma conversa, começa a se interagir, começa a ter uma certa química, e entre os dois sempre tem uma parte que eles falam verdade nua e crua. Então, ou seja, cada um tem que ser sincero um com o outro. Então, o que acontece? Passam meses e meses. Lily, ela consegue abrir sua floricultura, ela consegue comprar o seu estabelecimento, e nesse mesmo estabelecimento ela conhece a Alicia. É uma mulher rica, tem um marido rico, e ela meio que está tentando se engravidar, mas não consegue. Então ela resolve aceitar esse trabalho, resolve pedir esse trabalho a Lily para tentar esparecer. Então as duas começam a criar uma amizade incrível. Então Lily, ela acaba sofrendo um acidente e nesse meio tempo a Alice chama o namorado e chama literalmente o irmão dela. Que por sinal quem é o irmão de Alice é o Riley. Então meio que os dois se reencontram. E nesse meio tempo, eles dois começam a se interagir juntos, a ficarem juntos. Eles começam a namorar e sempre tem um porém nessa história. Lily, no seu passado, ela conheceu um cara chamado Atlas. Atlas foi sua paixão, o seu amor de infância e de adolescência. Os dois tiveram uma química muito forte, um amor muito forte. Então, eles dois se reencontram em um restaurante super famoso que abriu recentemente em Boston. E quando ela vai para esse restaurante com o Riley e para encontrar com a mãe dela, ela se reencontra com Atlas. E meio que os dois têm ali um reencontro um pouco balançado. Então meio que os dois começam a estar um pouco afastados. E algo que acontece aqui no livro é que a história é dividida em duas partes, que tem a primeira, que é meio que traz o presente dela e o flashback dela, que é onde ela conta o passado dela, a história toda dela, da família, quando ela era adolescente, e a história dela com Atlas. E na segunda parte vamos ver o desenrolar da história, que é quando ela já está com relacionamento com o Riley, que eles dois resolvem se casar e acontece o primeiro acontecimento, que é quando o Riley levanta a mão pra cima dela. Gente, meio que é uma situação bastante tensa. Ela vê isso e ela vê que não é a primeira vez, tudo bem, eu perdoo. Aí vem a segunda, vem a terceira e assim sucessivamente. Eu não vou mais expandir muito a história porque eu vou acabar contando spoiler. Então o que acontece aqui é que é uma situação bastante complicada. Ela meio que passa por relacionamento abusivo.
ela sofre com isso, ela sempre prometeu a si mesma que o primeiro cara que levantasse a mão pra cima dela, ela ia virar as costas e ia embora. Mas ela meio que acaba deixando acontecer. Acaba meio que levando a primeira, levanta a segunda, levanta a terceira. E assim, meio que é complicado você sair daquela situação. Então, o que eu falo aqui, a minha experiência é... Quando eu terminei essa leitura, fiquei meia hora tentando parar de chorar, porque é uma história muito tensa. Então, aqui é uma história muito densa, muito intensa. Eu vou dizer aqui, tipo, é um livro pra você refletir. Pra você, no momento que você terminar, parar, acho que por meia hora, ou por, sabe, por uma hora e pensar na história e refletir. Porque, como a personagem Lily, existem muitas mulheres no mundo que sofrem por isso, que muitas não conseguem sabe, sair desse relacionamento porque depende do cara ou porque depende dele por causa dos filhos e assim sucessivamente. Isso é uma história que você vai simplesmente chorar, você vai rir, você vai ficar com raiva. Tem momentos que eu tive que segurar pra não parar a leitura, pra não desistir, porque eu falava assim, caramba, ela tem que sair fora, ela tem que pular, tem que deixar o cara pra lá. Mas não adianta, é meio que eu tive que continuar pra saber o final dessa história. E foi uma história muito densa, muito intensa, eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui nesse vídeo. E que acho que foi a melhor história que eu já li. Foi uma história que me deixou muito impactada, me deixou muito emocionada e que com certeza vale muito a pena ler. Vale você ler e refletir também. E é um dos livros que se tornou meu favorito desse ano. E é isso, gente. Eu não vou falar mais porque se eu falar vou acabar dando spoiler e eu não quero. Então, por favor, se você não leu nada dessa autora, por favor, leia, porque vale muito a pena. E é isso. Logo, logo eu vou trazer resenha escrita no blog, que eu acho que vai demorar um tempinho pra escrever, porque essa história ainda tá um pouco na minha mente. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui, comente aqui no comentário o que vocês gostaram, se vocês já leram esse livro, o que você acha dessa história, o que você acha desse tipo de relacionamento. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.